Obrigado, senhor presidente, vereador Fernando William. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu fico imaginando o que é que significa um centro cultural, um museu, na cidade do Rio de Janeiro, ameaçado de fechar as portas porque não consegue R$6.000 por mês da prefeitura para fazer o seu custeio e a sua manutenção. Uma cidade com orçamento do Rio de Janeiro, quando a prefeitura deixa de repassar R$6.000 por mês para garantir o funcionamento de qualquer coisa, é sinal de que a prefeitura não quer que aquela coisa funcione. Felizmente, senhor presidente, eu estou falando do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, que fica na Gamboa, uma casa que a sua proprietária, anos atrás, foi fazer uma reforma e descobriu ossadas humanas embaixo da sua casa. Essa senhora, ela chamou as autoridades e foi constatado, que ela tinha descoberto, uma das covas coletivas, do chamado cemitério dos Pretos Novos, onde eram enterrados negros escravizados que chegavam ao Brasil e morriam logo que chegavam. Entre 1791 e 1831, é provável que entre 20.000 a 30.000 africanos trazidos à força para o nosso território foram enterrados naquele cemitério. Entre os 2 milhões de africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil, pelo menos de 20 a 30.000 foram enterrados naquela região. E vejam como essa história é uma história de esquecimento forçado. Em primeiro lugar, o prefeito Pereira Passos, ao reurbanizar o Rio de Janeiro, fez questão de soterrar aquela memória, literalmente soterrando o máximo possível os vestígios da presença negra e da escravidão na região conhecida como Pequena África. Soterraram o cais do Valongo, soterraram o cemitério dos Pretos Novos, construindo os jardins suspensos do Valongo na região onde ficava o cemitério. Décadas depois dessa ação do poder público pelo esquecimento, uma moradora da cidade descobre os vestígios dessa memória. E, pasmem, depois de identificado que ali era o cemitério, o poder público autorizou a senhora Mercedes Guimarães a tapar tudo e terminar a obra da casa dela e a seguir a vida, mais uma vez esquecendo essa memória. E foi a militância da senhora Mercedes, do movimento negro, que conseguiu a construção do Instituto Pretos Novos naquela casa. Bom, hoje, esses dias, aliás, eu recebi a divulgação de uma campanha, #IPN-Resiste, com essa informação que, sem apoio do poder público, o Instituto Pretos Novos está ameaçado de fechar as portas. E o mais estarrecedor é que esse apoio do poder público foi esse valor que eu comecei a falar no início da minha fala, R$6.000, R$6.000, para preservar a história, para preservar a memória numa região em que agora, recentemente, se gastou centenas de milhões de reais para se construir museus a serem entregues à Fundação Roberto Marinho, para a Fundação Roberto Marinho contar a história do jeito que ela quiser, falar do futuro e do passado do nosso país, de acordo com seus interesses. E foi dito
na época da revitalização, entre aspas, da região portuária, que seria feito, inclusive, um circuito da herança negra naquela região, que não saiu do papel, E é uma pena. Um povo não pode construir o seu futuro sem conhecer o seu passado. É interessante comparar com a memória do Holocausto nazista. O jovem alemão, antes de se formar no 2º grau, ele é obrigado a visitar 2 vezes um campo de concentração para conhecer a história do seu país, para que ela não se repita. E aqui no Brasil, tenta-se o tempo todo esquecer o Holocausto brasileiro, que foi a escravidão. E a nossa cidade é apontada como a cidade que mais recebeu escravos em todo o mundo, em toda a história. É uma aberração que o poder público tente esconder essa história. Rui Barbosa mandou queimar todos os arquivos sobre escravidão que existiam no Brasil. Pereira Passos destruiu, como pôde, a memória na pequena África. E quando uma cidadã, quando os movimentos sociais conseguem resgatar parte dessa história e precisam de R$6.000 para manter o fruto do seu trabalho funcionando, o poder público não quer investir. O poder público não quer realmente resgatar essa memória. E a gente viu, na revitalização, entre aspas, da zona portuária, ao invés da criação do circuito, da herança africana, o que se fez foi atacar duramente os descendentes de africanos que ainda vivem naquela região, a partir da militarização do cotidiano, com a ocupação do Morro da Providência, a partir da remoção de muitas famílias negras que ocupavam historicamente aquela região, que foram removidas por conta das obras. E tudo isso sem que naquela região se investisse na construção de uma área de habitação de interesse social que poderia ajudar a atacar o problema da mobilidade urbana. Não, muito pelo contrário. O que se quer fazer no Porto não é preservar a história, não é resgatar a cultura dos negros e dos negras. Ao contrário, é transformar aquela região em mais uma região altamente valorizada da nossa sociedade, o mais parecido o possível, inclusive, com as cidades brancas da Europa e dos Estados Unidos. Então, quero aqui declarar meu apoio ao Instituto dos Pretos Novos, a fazer um apelo para que a Prefeitura do Rio de Janeiro assuma a sua responsabilidade com a memória do povo negro, com a história da nossa cidade e garanta a permanência do Porto Novo funcionando. Obrigado, senhor presidente.